Graça e paz, meus queridos, amém? Graças a Deus. Antes de estar convidando você a abrir a sua Bíblia, nós temos apenas 30 unidades que restaram da venda dos livros Fazedor de Discípulos. Várias pessoas ao longo da semana me procuraram perguntando se ainda tinha. Então, se você tem interesse, procure o nosso irmão Fábio. Ele está lá perto da porta de saída, aquele rapaz discreto, como nós percebemos, e ele estará então vendendo os livros a R$15. Nós estamos já há alguns dias em uma campanha chamada Casas de Paz, e essa campanha tem sido talvez o grande norteador da vida da igreja durante esses próximos meses. Nós estamos a apenas 2 semanas de começarmos esse grande projeto na cidade de Arapongas. O pastor Éder já ministrou algumas vezes, eu já ministrei, você já tem boa parte do conhecimento através da tua célula, através da tua rede. Nós temos enfatizado a prioridade da igreja, que é atender não somente as necessidades do corpo, mas entender que nós também fazemos parte de uma luta que acontece do lado de fora. Luta essa que nós, como povo de Deus, nós como corpo de Cristo, fomos chamados a travar. Porém, diferente da maioria das batalhas, diferente da maioria das estratégias militares, nós como povo de Deus, nós como igreja, nós temos um chamado diferente, um chamado específico, que é travar essa luta na área espiritual. Eu sei que hoje o pastor Éder comentou já, e nem é preciso, você liga a sua televisão e você está vendo as manifestações que estão acontecendo. Eu louvo a Deus pelo despertar da nossa sociedade, que toma as ruas com o desejo de ver uma melhoria, realmente se posicionando com relação àquilo que está acontecendo no meu país. Mas sabe, queridos, há algo que, por mais que nós saiamos à rua, jamais poderá ser feito apenas através de manifestação, que é uma luta espiritual. Essa sim, Deus chamou a igreja para fazer. A luta espiritual sou eu, é você. Lógico, nós podemos também nos manifestar, nós também podemos, como cidadãos, nos posicionar frente aos desafios da nossa sociedade, mas a sociedade, por mais organizada, motivada e orientada que esteja, ela não tem algo que nós temos, que é o poder, não somente de fazer uma grande mobilização, mas é o poder de fazer mudanças através da oração, através do discipulado, através da pregação do amor, através da mudança do nosso próprio comportamento, através do desafio de uma vida de testemunho, para que então esse mundo seja mudado e seja transformado. Eu creio que, assim como existe no meu coração, talvez esteja no seu coração uma inquietação, que é: quando é que nós vamos virar o jogo? Qual vai ser o momento que nós, como povo de Deus, como igreja, vamos ver a mesa virando, vamos ver o jogo virando ao nosso favor? É fato que isso não vai acontecer se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos à frente, se nós não batalharmos, se nós, como povo de Deus, não assumirmos aquilo que nós fomos chamados a assumir, que é o chamado para ser sal, o chamado para ser luz diante das trevas. Nós estamos vivendo um quadro social, onde cada vez mais percebemos o anseio pela presença de Deus, onde cada vez mais percebemos a ausência da espiritualidade divina, a ausência do Senhor nas famílias, a referência de Cristo nos relacionamentos e em tantos outros aspectos da nossa vida cotidiana. Eu e você precisamos fazer alguma coisa. As casas de paz
de fato não são a única estratégia e nem a melhor estratégia para poder ministrar o Senhor às famílias e à nossa sociedade. Mas nós, como igreja em Arapongas, estamos nos organizando para que essa estratégia possa, no mínimo, mexer e abalar o reino espiritual, de forma que nós tenhamos vidas sendo entregues, vidas sendo restauradas, famílias tornando-se cativas do Evangelho e saindo da escravidão de Satanás. Queridos, eu tenho pensado sobre isso. Nós precisamos pelo menos tentar. Nós não podemos retroceder. Eu ouvi uma historinha muito simples, né? Esses dias atrás, de alguém que estava caminhando numa selva, e essa pessoa que estava caminhando numa selva tinha como arma, né? Como instrumento de defesa, apenas um canivete. Então, todo tipo de animal poderia aparecer naquela selva. E para o azar daquele indivíduo, o que apareceu diante dele foi um leão. E ele ficou então frente a frente com o leão. E ele tinha apenas um canivete para resolver aquela situação. Então ele fez uma oração a Deus. Provavelmente deve ter sido uma oração relâmpago, porque frente ao leão, né, com certeza ele não ajoelhou, com certeza ele não fechou as mãozinhas, ele estava com seus olhos bem abertos, mas ele orou a Deus. E na sua simples oração ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de me abençoar nesse momento. Então, Senhor, eu queria fazer um pedido especial. Se o Senhor estiver do meu lado, se o Senhor for me abençoar nesse dia, Senhor, me ajuda para que com uma canivetada só, eu consiga matar esse leão. Esse foi o pedido, essa foi a oração honesta daquele homem. E ele falou então: mas se o Senhor estiver do lado do leão, Senhor, abençoa para que com uma bocada só, ele acabe comigo. Agora, Deus, se o Senhor não estiver nem do meu lado, nem do lado do leão, senta, porque você vai ver uma briga feia. Queridos, eu olho para essa história e vejo que é assim também. Eu e você estamos em um quadro, aonde ou nós clamamos a Deus, para que Ele faça algo na nossa vida, na nossa geração, na nossa sociedade, ou nós vamos ter que clamar: Senhor, senta, que a briga vai ser feia. Sabe por quê? Porque eu creio que nunca na história o Senhor deixou a sua geração, o seu povo ser envergonhado. Sempre, meus irmãos, sempre, quando o povo de Deus estava vivendo em escravidão, Deus levantava alguém, Deus levantava um povo, Deus levantava pessoas e acendia vidas para que então a história fosse revertida. E há anos e séculos e gerações está acontecendo isso. Por isso eu creio lá do fundo do meu coração que esse jogo vai virar, que o Senhor é ao nosso favor, que os desafios que Deus está nos dando é justamente para provar a nossa fidelidade e se nós estamos ou não com o Senhor. Por isso, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: senta nessa hora, porque com certeza você vai ver uma grande briga, né? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Meu celular está bem ligadinho aqui do meu lado. A Esther está prestes a ganhar o nosso bebezinho, o Rafael. Nós estamos com muita expectativa. A cesárea está marcada para amanhã. E hoje, na escola dominical, eu estava compartilhando com os irmãos que eu nunca vi um momento como esse que nós estamos vivendo na vida da nossa igreja. No princípio, eu achava que eu estava reparando mais grávidas, porque a Esther estava grávida. Mas você já percebeu quantas grávidas tem na igreja? Você já percebeu? Irmãos, tem
muitas irmãs da nossa igreja grávidas. Olha, esses dias nós estávamos brincando, lá no portão do 100, na quarta-feira, as irmãs que entravam, olha, eu não estou brincando não, mas parece que de cada 3, uma estava grávida. E aquela que não estava grávida ainda falava assim, olha, minha menstruação não chegou. E aí, eu cheguei para a Esther e falei para ela, Esther, eu acho que está tendo um surto de grávidas na igreja. E a Esther falou, que palavra feia essa, surto de grávida. Não pode falar assim. Eu falei, então tá bom, está tendo uma epidemia de grávidas na igreja. Né? Porque são tantas irmãs, então eu aconselho você que não quer engravidar, traga a garrafinha de água da sua casa, porque o bebedouro aqui está abençoado, irmãs. Né? E se você quer engravidar, eu sei que tem irmãs em nosso meio que querem engravidar, tome abundantemente as águas dessa igreja, porque tem dado certo, viu? Deus tem abençoado. Então amanhã nós estamos com essa expectativa gostosa de receber o Rafinha no nosso meio. A cirurgia está marcada para as 9 horas da manhã, mas tudo pode acontecer, né? Pode ser até no meio dessa madrugada, ou quem sabe até no meio dessa pregação, né? O meu filho estar nascendo. Por isso eu quero ser rápido, objetivo com você, e eu creio que você está aí com a sua Bíblia aberta já em Atos, capítulo 26, versículos, apenas o versículo 18, Atos, capítulo 26, versículo 18, eu não sei se o nosso irmão do Data Show ali, eu estou aguardando aí, enquanto ele vai abrindo ali, deixa eu abrir a minha Bíblia rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e eu vou ler com você apenas o versículo 18. A palavra diz assim, Atos dos Apóstolos 26, verso 18. E para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Diga comigo assim, para abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados. Esse é um versículo isolado de uma história óbvia que está aqui registrada em Atos capítulo 26, que fala da obra da salvação. Que obra poderosa, que obra magnífica, que obra que o Senhor opera na vida daqueles que se entregam totalmente ao Senhor. E o nosso Senhor é um Deus de obras completas. A Bíblia nos fala que as obras do Senhor são boas, são perfeitas, são agradáveis. E a obra que Ele começou a fazer nas nossas vidas, Ele acabará. Olha só que coisa linda isso. Ele acabará até o dia da volta de Cristo Jesus. Eu e você temos em mente que o nosso Senhor é um Deus que realiza grandes obras. Em nenhum aspecto da vida do ser humano, em nenhuma ocasião, Deus chama ou atrai uma pessoa apenas para começar algo na sua vida. Nós somos assim. Infelizmente, às vezes a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, a nossa forma até mesmo de nos relacionarmos com as coisas, faz com que muitas vezes nós comecemos bem, nós muitas vezes nos motivemos em momentos iniciais, mas ao longo do tempo vamos perdendo muitas vezes a motivação. Deus não. Deus, quando começa uma obra na vida de um ser humano, o objetivo dele é chegar até o fim. O objetivo dele é acabar aquilo que ele começou. E nesse versículo nós temos uma obra completa que Deus realiza na vida dos seres humanos. E olha que coisa interessante, nós, como Paulo, também somos chamados a ser instrumentos dessa obra. Paulo foi
sem dúvida nenhuma, um dos mais extraordinários homens de Deus, um dos maiores plantadores de igreja ao redor dessa terra, um grande missionário. E tudo que estava no coração de Paulo, na verdade, diz respeito ao relacionamento que ele tinha com Deus. Relacionamento esse que o motivava a ministrar a vida das pessoas, a testemunhar a obra de Cristo na sua própria vida. E foi numa ocasião como essa, que em Atos capítulo 26, Paulo estava testemunhando sobre a sua vida, Paulo estava falando do amor do Senhor, Paulo estava falando sobre a sua experiência de salvação, Paulo estava falando como lá no caminho de Damasco, a presença do Senhor o atraiu. E quando ele conclui toda essa exposição, então ele fala, direcionando o seu sermão para aqueles que ainda não conheciam ao Senhor. E é exatamente nesse momento que ele começa a dizer: abram os olhos e se convertam das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados. Foi nesse momento que Paulo entendeu que a mensagem que ele estava pregando não era apenas para aquelas igrejas que ele tão bem estava pastoreando, mas era uma mensagem também para aqueles que estavam do lado de fora. Nós estamos há 2 semanas de darmos início, talvez, num dos maiores desafios que nós recebemos como igreja local, que é o desafio de sair em nome do Senhor, que é o desafio de sair diante das pessoas e nos relacionarmos com as pessoas com o único intuito de levar Cristo e a obra do Senhor, que é uma obra de salvação para os seus corações. E meus irmãos, eu me empolgo muito ao falar sobre isso, porque assim como esse versículo tão claro, na vida espiritual nós também percebemos que o que acontece é exatamente assim. Quando alguém conhece o Senhor, logo os seus olhos se abrem. Quando alguém conhece o Senhor, logo a sua conversão tirará essa pessoa das trevas para a luz de Cristo Jesus. Logo que nós conhecemos ao Senhor, uma transformação completa acontece nas nossas vidas. E eu queria começar dizendo para você, eu vou pedir para o Fábio colocar aqui para mim a primeira ênfase desse texto. E eu queria compartilhar com você, dizendo que talvez essa seja uma das ênfases mais importantes na leitura desse texto. O Senhor nos diz que um dos objetivos da sua salvação é abrir os olhos, é justamente nos dar a possibilidade de enxergarmos. Nós vivemos em um mundo hoje tão obscuro, nós vivemos diante de circunstâncias que muitas vezes parece que as pessoas estão de olhos fechados. A visão é algo tão importante para a vida do ser humano, e eu queria que você entendesse visão não apenas como o ato de enxergar, mas a visão enquanto existência, enquanto propósito, enquanto objetivo. Ela é tão importante para o homem, que muitas vezes, meus irmãos, o diabo ele pode até ceifar uma vida através da morte, mas muito pior é quando o diabo consegue ceifar uma vida através da cegueira. Sabe por quê? Porque pior do que você estar morto é você estar vivo e não podendo enxergar, e não podendo vislumbrar as obras do Senhor. A Bíblia fala lá no livro de Coríntios 4:4, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória, a luz do Evangelho sobre eles. Olha que estratégia maldita, olha que ação perversa essa do inimigo das nossas almas, tirar de nós a possibilidade de ver, de enxergar. Pastor, mas ver o quê? Enxergar o quê? Eu enxergo tão bem, eu não tenho miopia, eu não tenho estigmatismo, eu não sou cego. Eu não estou falando de cegueira física, eu estou falando de cegueira espiritual.
quantos indivíduos no meio da nossa sociedade, quantas pessoas na cidade de Arapongas enxergam com os olhos físicos, mas não tem a visão de Deus nos seus corações, não tem a revelação do Senhor, nunca viram o Senhor, nunca experimentaram a presença de Deus, nunca tiveram uma experiência diante do Senhor que o fez enxergar a realidade espiritual, que o fez enxergar um mundo além desse mundo físico, além das coisas que nós enxergamos todos os dias. E é isso que o diabo mais quer, gerar uma cegueira geral no meio da sociedade. Porque quando você está cego, quando você não está enxergando a luz da glória de Cristo, há uma grande probabilidade que seja gerada uma dormência na sua vida espiritual. Por isso, a palavra, não somente nesses textos, mas em outros, nos alerta a tirar as escamas dos nossos olhos, a percebermos o que está acontecendo no mundo espiritual. Sabe, eu sei que é fácil ir lá agora e ligar a televisão e ver as manifestações que estão acontecendo nas várias capitais do nosso Brasil. Eu quero perguntar uma coisa para você: em algum momento você foi levado a imaginar o que pode estar acontecendo também no cenário espiritual? Porque humanamente, fisicamente falando, nós enxergamos, mas a vida espiritual, o reino espiritual precisa ser lido por todos nós, precisa ser entendido por todos nós, de forma que a potestade de Satanás, que muitas vezes tenta cegar as nossas vidas, caia por terra. E sabe, queridos, esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja. Não é apenas levar uma palavra, fazer uma campanha de 7 dias em uma casa, onde você vai ser ali a palavra do Senhor, mas é também com o teu coração e no teu momento de oração, pedir para que o Senhor quebre toda a hoste espiritual do maligno, que está gerando cegueira, que está gerando escuridão nas vistas daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas daquelas pessoas, elas até querem Deus, elas precisam do Senhor. Muitas das famílias que nós vamos visitar nas próximas semanas são famílias carentes de Deus, que precisam urgentemente de uma intervenção divina. Mas sabe o que acontece? A potestade, Satanás, muitas vezes está gerando cegueira na vida dessas pessoas. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Você sabe o quanto Deus é bom, sim ou não? Deus é bom, Deus te abençoa, Deus nos abençoa. Nós sabemos o quanto Deus é bom. Às vezes, quando você vai apresentar Jesus para uma pessoa, sabe, a pessoa desdenha de uma tal forma, ou às vezes está tão pouco interessado que aquilo gera uma frustração em você. Já aconteceu isso? Você que já teve a oportunidade de evangelizar alguém, de falar do amor de Cristo para alguém, você já teve essa sensação de que você está falando de algo muito bom, de algo que você conhece, de algo que é importante para a vida daquela pessoa, mas que ao mesmo tempo que você está falando, parece que tem um desinteresse tão grande dentro daquele coração, sabe? Quando nós olhamos para esse tipo de realidade, nós entendemos exatamente isso. São pessoas cegas, não nos seus olhos físicos, mas no seu entendimento espiritual, não conseguem entender a verdade do Evangelho, não conseguem entender a bênção da cruz, não conseguem entender o amor divino sobre a sua vida. Por isso, o primeiro conselho para você, especialmente você que está com esse desafio de ser um intercessor, de ser um semeador, de estar junto conosco nessa campanha, é: ore para que os olhos espirituais, ore para que o entendimento das pessoas possa se abrir. Porque, como eu disse para vocês, o diabo, ele não precisa ceifar a vida de um pecador para matá-lo. Basta tirar-lhe a visão, basta
permitir que a cegueira continue sobre aquela casa, e infelizmente morte haverá. E queridos, a palavra de Deus é muito clara. Quando o Senhor entra na nossa história, Ele vem para abrir os nossos olhos, Ele vem para nos fazer enxergar. Então diga comigo assim, diga comigo, o Senhor vem na minha vida, na vida da minha família, para abrir os meus olhos. Tome posse dessa realidade para a sua vida. Ele veio para abrir os seus olhos, para tornar as coisas mais claras. Há uma segunda advertência, ou talvez uma direção, que também é clara nesse versículo, aonde nós temos uma nova condição para andar. Veja bem, uma pessoa que passou a enxergar a realidade espiritual, uma pessoa cujas escamas caíram de seus olhos, uma pessoa que agora consegue perceber o quanto foi escrava de Satanás, uma pessoa que agora está começando a entender a realidade espiritual, ela passa exatamente por isso. Ela vai precisar de uma nova condição para andar. Que condição é essa? Agora a condição é das trevas para a luz. Outrora essa pessoa vivia apenas em trevas. Agora, uma vez que ela recebe a Cristo, uma vez que o poder do Evangelho entra na sua casa, entra na sua vida, então nós temos uma inversão de caminhada. Agora é das trevas para a luz. Eu, olhando para a palavra de Deus, vejo quanto que as trevas podem afetar a vida espiritual. Eu queria fazer uso de apenas um texto, que eu pediria para você abrir. Os outros eu não vou nem pedir para você abrir, mas abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá no livro de Êxodo, no capítulo 10, esse texto não está aqui na nossa transparência, Êxodo 10, e aqui nós enxergamos um momento onde o poder de Deus estava se manifestando através das pragas, as conhecidas 10 pragas do Egito, e esse é o momento onde o povo de Deus é alertado. Êxodo capítulo 10, versículos 21 até 23, a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. E Moisés então estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito, e ninguém pôde ver a ninguém, e nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos seus locais em que habitavam. Diga comigo assim: todos os israelitas tinham luz nas suas habitações. Olha o que a palavra de Deus diz, que um dia o povo foi castigado com trevas, justamente pela desobediência, pela dureza do coração de Faraó. As trevas foram uma das 10 pragas do Egito. E quando as trevas então vieram sobre a terra, a Bíblia diz claramente que elas eram tão densas, que até mesmo se podia apalpá-las. Pense no que eram trevas mesmo. Pense num ambiente de total escuridão, que a Bíblia diz, olha, era tantas trevas, que se podia até mesmo apalpá-las. Ou seja, é um ambiente onde um não enxerga o outro. É um ambiente onde ninguém consegue sair do seu lugar. E aqui está exatamente os 2 pontos, talvez mais lamentáveis, de pessoas que vivem em trevas. E hoje nós podemos dizer que muitas pessoas estão vivendo em trevas, famílias estão vivendo em trevas, relacionamentos conjugais estão em trevas, relacionamentos entre pais e filhos estão em trevas. Tantas coisas na nossa sociedade apontam
para uma vida de trevas. E aqui nós percebemos exatamente quais são os dois poderes maiores, ou as duas consequências maiores que as trevas podem causar na vida de uma família ou na vida de um indivíduo. Primeiro problema, a Bíblia fala, as trevas eram densas que se podiam apalpar, e eles não se viam, ninguém via a ninguém. Esse talvez seja um dos piores e mais lamentável momento da vida em trevas, que é a incapacidade de enxergar o outro, que é a dificuldade nos relacionamentos. As trevas, elas vêm exatamente com esse propósito: gerar confusão, gerar maldição, gerar no meio da vida da igreja e às vezes até mesmo no meio da vida das famílias, ambientes de distorção, de fofoca, de facção, ambientes esses que são destrutivos tanto para a vida da igreja quanto para a vida de qualquer pessoa que está em trevas. Não se vê significa exatamente a incapacidade de se relacionar com o outro. Muitas vezes nós estamos achando que o nosso maior inimigo é Satanás, porque ele vem e destrói a nossa vida, destrói a nossa casa. Porém, muitos de nós estamos permitindo que as trevas se tornem o maior inimigo das nossas casas, o maior inimigo das nossas vidas, porque infelizmente as trevas entrando, nós não conseguimos enxergar uns aos outros. Por isso, quando você for ministrar sobre uma casa, quando você, assim como os 70 enviados de Jesus, lá de Lucas capítulo 10, for enviado e dizer, paz seja nessa casa, um dos seus primeiros clamores precisa ser, Senhor, que todas as trevas dessa casa caiam por terra, que as trevas dos relacionamentos quebrados, que as trevas dos relacionamentos amaldiçoados, que as trevas dos relacionamentos que hoje têm gerado briga, discussão e tantas outras coisas, seja quebrado desta casa, em nome de Jesus. Outra questão que as trevas traem, a Bíblia fala que ninguém podia se ver e nem sair do seu lugar. As trevas também geram paralisia. Pessoas que estão vivendo em trevas são pessoas desestimuladas para a vida. São pessoas que já perderam os seus sonhos, são pessoas que já perderam os seus objetivos, são pessoas que não conseguem mais enxergar as possibilidades diante de tais circunstâncias. As trevas afetam os nossos sonhos, as trevas afetam o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Trevas, infelizmente, tira de nós a possibilidade de viver os sonhos melhores de Deus para a nossa história. É por isso que trevas geram paralisia. Quantas pessoas em trevas hoje não conseguem se movimentar, muitas vezes se recolhem depressivas dentro de um quarto escuro, muitas vezes desenvolvem dentro de si uma inquietação, uma desesperança, uma confusão dentro da sua própria alma, que nada tira da sua vida a possibilidade de que vai dar errado. Sabe, queridos, isso é trevas. E aqui na palavra de Deus nós temos com muita clareza o Senhor dizendo que nós, quando escolhêssemos a Ele, seríamos transportados das trevas para a luz. Eu e você somos chamados a andar de uma forma diferente. Outrora andávamos em trevas, agora andamos em luz. Quando eu entrar numa casa e declarar a paz do Senhor seja sobre esse lar, uma das primeiras coisas que precisa acontecer é exatamente o clamor para que as trevas caiam por terra e a luz do Senhor, a luz de Cristo Jesus possa entrar sobre aquela habitação. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Essa é a condição espiritual que eu e você temos diante do Senhor, uma condição de transportados das trevas para o reino de luz
para o reino do Filho do seu amor. Quantas pessoas que nós conhecemos, talvez pessoas do nosso relacionamento cotidiano, do nosso relacionamento diário, quem sabe amigos, quem sabe parentes, quem sabe conhecidos, pessoas que estão vivendo em trevas e que não percebem as trevas sobre a sua vida. Quem sabe você mesmo, em algum momento da tua história, tem percebido as trevas entrando sobre as tuas habitações, tirando a luz de Cristo Jesus de dentro da sua casa, quem sabe de dentro da sua vida. Queridos, a palavra de Deus, com muita clareza, nos fala: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a nossa condição hoje é a condição de filhos amados, vivendo debaixo da luz de Cristo. Quando as casas de paz começarem, tudo que nós mais queremos profetizar é que a luz do Senhor entre sobre aquelas habitações, é que a luz que resplandece a glória de Deus possa tirar toda a cegueira espiritual e entrar de uma vez por todas, gerando a transformação necessária. Sabe qual é o problema diante dessa circunstância? É que muitas pessoas vão se negar a essa luz. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 3, versículo 19, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembra quando eu disse que vai ter uma batalha espiritual muito grande acontecendo? É exatamente por isso, porque o ser humano, enxergando apenas as obras más, ele ama mais as trevas do que a luz. Quando você está em contato com algo, quando você se relaciona diariamente com algo, há uma possibilidade de que você ame e viva intensamente aquele algo, mesmo sendo ele ruim. E é justamente por isso, muitas pessoas ainda não viram a luz do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas ainda não experimentaram essa graça, esse amor, essa luz sobre a sua casa. E é por isso que muitas pessoas dizem não. É por isso que muitas pessoas resistem. É por isso que muitas pessoas endurecem o seu coração. Porque o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cabe a mim, cabe a você, que somos discípulos do Senhor, insistirmos para que a luz possa entrar sobre as habitações. No mesmo livro de João, lá no capítulo 8, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá sempre a luz da vida, porque Jesus é a luz. Quando você profetiza a luz do Senhor sobre uma habitação, quando você declara a luz de Cristo Jesus entrando sobre aquela vida, sobre aquela casa, então já não há mais espaço para as trevas, e cumpre-se a palavra do Senhor: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Nós somos o povo escolhido do Senhor, povo este que Deus deu uma grande tarefa de sermos portadores da luz, de sermos verdadeiros comunicadores, transportadores da luz de Cristo Jesus, ou seja, das transformações que Ele tem feito nas nossas vidas. Não podemos nos negar a essa realidade espiritual. Seja instrumento de Deus, primeiro, para que toda cegueira caia; segundo, para que as trevas, que muitas vezes gera desentendimento, gera inquietação e gera paralisia, possa cair por terra da vida de tantas pessoas. Eu quero continuar olhando mais dois trechos desse versículo. Em terceiro lugar, uma relação com o Senhor também traz um novo domínio, que é das potestades de Satanás para Deus. Um novo domínio das potestades de Satanás
para Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar quanto a isso. Uma pessoa que ainda não se converteu, uma pessoa que ainda não professou a Cristo como Senhor da sua vida, invariavelmente vai ser uma pessoa que está vivendo em trevas, é uma pessoa que está longe do Senhor. Não existe uma forma de caminhar com o Senhor e caminhar com as trevas ao mesmo tempo. Só existem dois reinos, dois são os senhores, dois são os domínios. O Deus que nós servimos e Satanás são diferentes. Por isso que há uma necessidade urgente de que nós possamos desenvolver na nossa vida um novo domínio. Domínio esse que é da potestade de Satanás para Deus. Outrora escravos, outrora rendidos, infelizmente, diante do diabo, diante de Satanás. Mas quando encontramos o Senhor, somos libertos. Quando encontramos o Senhor, a luz de Cristo resplandece sobre as nossas vidas. Então não se engane, todas aquelas pessoas, por melhor que estejam vivendo, por mais estável economicamente que seja a vida delas, por mais que sejam bons cidadãos, por mais que sejam pessoas exemplares na sociedade, não importa nada disso, se essas pessoas não professaram a Cristo Jesus, são pessoas que não foram convertidas, são pessoas que estão distantes do Senhor. Por isso é necessário mudar o domínio, profetizar uma mudança de domínio, agora sim, da potestade de Satanás, para Deus, para a luz, para uma habitação que realmente serve ao nome do Senhor. Esse é um desafio dado à igreja. A Bíblia diz em Efésios 2:23 sobre pessoas que não estão em Cristo Jesus. Essas pessoas andam segundo o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Essa é a condição de pessoas que não professaram a Cristo nas suas casas, nas suas vidas. Andam segundo o príncipe desse mundo, que é Satanás. Andam segundo os filhos da desobediência. E a palavra de Deus diz aqui, sobre esses está o espírito de desobediência. Por mais que sejam, como eu disse para vocês, nobres, pessoas boas, pessoas de casamentos estáveis, vidas estáveis, todos esses estão debaixo de uma mesma condição, debaixo da condição de Satanás, que é o príncipe da potestade do ar. Como eu disse para vocês, é um grande desafio. Como reverter isso? Como sermos instrumentos de Deus? Como gerarmos no meio desta geração uma esperança? Só existe uma forma, que é assumindo o desafio de sermos então semeadores da paz. Aqueles que outrora semeavam a injustiça, aqueles que outrora semeavam a desigualdade, aqueles que outrora serviam ao príncipe da potestade do ar, aqueles que outrora estavam nas trevas, hoje semeiam a paz, hoje têm olhares de esperança, até mesmo para com uma sociedade que nós olhamos e infelizmente estamos tão desesperançados quanto a ela. Cabe a nós como povo de Deus, cabe a nós como igreja de Jesus, lançarmos essa semente, corajosamente levantarmos a bandeira de Cristo Jesus. É fácil? Obviamente que não. Tem desafio? Tem. Jamais uma luta espiritual vai ser sem desafio algum. Eu e você estamos diante de uma das mais perigosas tarefas a que nos submetemos ao chamado de Jesus. Lembre-se que lá em Lucas 10, o pastor Éder passou sobre isso na semana passada. Jesus deixou bem claro para os discípulos: olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Talvez, se eu estivesse no lugar de Jesus, muito provavelmente eu omitiria esta frase, porque a ideia de Jesus era dizer para aqueles homens: olha, não vai ser fácil,
Mas quando nós queremos que alguém cumpra um propósito, quando nós queremos que alguém cumpra um desafio, muito provavelmente nós vamos apontar para essas pessoas apenas as bênçãos, apenas as vitórias, apenas as conquistas, apenas as recompensas. Dificilmente nós dizemos para essas pessoas: olha, tem um caminho árduo. Jesus não. Jesus foi logo na lata e falou: olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Mas em todo momento Jesus deixou claro: olha, vocês sairão, mas voltarão trazendo os seus testemunhos. Ou seja, Jesus não os desmotivou, Jesus não diminuiu as suas tarefas, mas Jesus alertou-os dizendo: olha, vocês vão ter um grande desafio pela frente. E meus irmãos, se tem algo que nós queremos deixar claro durante esses momentos, é que nós não queremos dizer que será fácil, mas queremos dizer que a recompensa vale a pena. Voltar diante do Senhor com testemunhos, voltar diante do Senhor com vitórias, voltar diante de Deus realmente com o sentimento de missão cumprida, é uma das mais nobres tarefas que o discípulo de Jesus tem. Nesse mesmo versículo, eu quero continuar aqui para, no máximo em 5 minutos, estarmos encerrando. Ele fala sobre uma nova posição espiritual, a fim de que recebam eles remissão dos seus pecados. Pode passar para mim o próximo, Fábio. E por fim, uma nova perspectiva para a eternidade, ou seja, herança entre os que são santificados. Esse é o propósito, esse é o desafio que nós estamos recebendo como igreja, de que a luz do Evangelho entrando sobre os lares, a luz do Evangelho entrando sobre as vidas, gere novas pessoas, gere então novas famílias, de forma que eles também serão herdeiros, juntamente conosco, da herança dos santificados. Que herança que é essa, meus irmãos? É a herança da vida eterna, uma vida toda na presença de Deus. Nós como filhos do Senhor, nós como geração santa, eleita, sacerdócio real e escolhido por Deus, jamais almejamos como herança as coisas desse mundo. Herança para nós são as coisas celestiais, aquilo que Deus preparou para a nossa geração. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Vou convidar o nosso ministério de louvor para vir aqui até o altar. E eu quero dizer para você que a obra da salvação contempla pelo menos essas 5 posições. Abre os nossos olhos, nos tira das trevas e nos transporta para o reino da luz. Da potestade de Satanás, nos tira para nos posicionar diante de Deus, a fim de que nós possamos ter os nossos pecados perdoados e, por fim, uma herança entre aqueles que são santificados. Eu louvo a Deus, porque eu creio que nós estamos muito próximos de viver experiências novas diante da presença do Senhor. A cada geração, a cada momento da história, existirá desafios diferentes. A cada momento da história, eu e você, como povo de Deus, teremos diferentes desafios. O Senhor está nos desafiando agora a sermos semeadores desta paz, a levarmos a luz do Evangelho sobre a vida de muitas pessoas. Provavelmente essas pessoas estão cansadas, provavelmente essas pessoas estão aflitas, provavelmente essas pessoas estão exaustas. Quem sabe as trevas já tiraram a possibilidade de relacionamentos saudáveis. Quem sabe as trevas até mesmo já afetaram a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de viver. Mas eu quero dizer para vocês, quando o Senhor entra nas nossas vidas, quando Ele entra na nossa história, a luz invade os nossos corações, as trevas saem e nós temos a esperança
novamente nos nossos corações. A Bíblia fala que 800 anos antes do Senhor vir sobre a terra, do nosso Senhor Jesus vir sobre a terra, o profeta Isaías já havia profetizado, né? A palavra de Deus diz: os homens que estavam na região das trevas viram uma grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, sobre esses a luz brilhou. 800 anos antes do nosso Senhor Jesus nascer, Isaías já estava dizendo isso. Homens em trevas verão a luz do Senhor. Casas em trevas, pessoas em trevas verão resplandecer sobre si a luz do Evangelho. Eu queria que nesse momento o Gilmar pudesse nos conduzir com aquela canção que nós fomos ministrados por último, que começa dizendo exatamente isso: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, a quem eu temerei. Fecha os teus olhos. Se você já conhece a letra dessa canção, cante ela conosco. Faça dessa canção uma oração, uma declaração de dependência do Senhor, da sua palavra, das suas promessas. Deixa o Senhor invadir a tua história nessa hora. Deixa o Senhor te encorajar. Deixa o Senhor te fortalecer. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa a luz do Senhor entrar nas tuas habitações, em nome de Jesus. Entoe conosco esse cântico. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só no Senhor, só nas mãos do Senhor, só através do nosso Senhor é que nós temos a salvação, é que nós temos a luz brilhando sobre as nossas habitações. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tome posse nessa noite da luz do Senhor sobre a sua habitação, da luz do Senhor sobre a sua vida. Nós liberamos sobre você agora uma unção de encorajamento, uma unção de fortaleza, para que mesmo diante dos maiores desafios, você tenha forças para continuar. Declare a luz do Senhor, a salvação do Senhor. Renda o seu coração unicamente a Ele. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada Nós não tememos a nada, porque nós confiamos só no Senhor. Só em Ti, Jesus, está a nossa confiança, ó Pai. Declare a santidade do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, em nome de Jesus. Só em Ti, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti, Jesus. É só na Sua palavra, Senhor. Eu nada temerei, Vamos em frente. eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
declarar. Coloque toda a sua esperança naquele que pode trazer a transformação. Vamos declarar: vem Jesus. Vem Jesus sobre a nossa cidade. Vem Jesus sobre as nossas famílias. Vem Jesus sobre a nossa história. De todo o seu coração, vem Jesus. Declare: vem, Senhor. Vem Jesus. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a nossa cidade, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem Jesus. Vem Jesus. Vem, Senhor. Vem fazer a diferença, Pai. Vem nos transformar, Senhor. Vem, Senhor. Gera teu amor em nossos corações. Vem Jesus. Oh, vem, Senhor. Vem Jesus. Vem sobre a nossa vida, Pai. Vem, Senhor Jesus. Cremos, ó Pai. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós cremos que só o Senhor tem a solução para as nossas vidas. Só o Senhor tem a solução para a nossa história. Só o Senhor tem a solução para o nosso país. Só o Senhor tem a solução para a cidade de Arapongas. E nós nessa noite queremos declarar, Pai, somos extremamente privilegiados por fazermos parte daqueles que são sal e luz sobre esta nação, por fazermos parte de uma geração chamada para transformar, chamada, Senhor, para fazer a diferença nas mais difíceis realidades que nós encontramos na vida. Nós somos privilegiados porque a Tua palavra mesmo nos garante poder ao colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Somos privilegiados porque apenas com a autoridade vinda dos céus nós podemos declarar e o inferno cai por terra. Nós somos privilegiados porque a luz do Senhor já entrou nas nossas habitações e hoje nós fazemos parte de um povo que pisa nas trevas, que verdadeiramente vive a luz do Senhor sobre as suas vidas. E nós queremos, Pai, irradiar esta luz sobre esta cidade. Nós queremos irradiar o amor do Senhor sobre aqueles que ainda não enxergam as belezas do Evangelho, sobre aqueles que ainda não resplandeceu sobre eles a luz do Evangelho, sobre aqueles que estão cegos espiritualmente, para que eles possam ver e entender o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. A palavra de Deus diz, eu já vou encerrar, em Provérbios 4:19, que o caminho dos ímpios é como trevas, eles nem sabem em que tropeçam. Muito pior, meus irmãos, do que apenas tropeçar é não saber no que tropeça. E eu e você fomos chamados para acender a luz, para mostrar onde estão os maiores tropeços da vida, onde as pessoas estão mais se perdendo, onde as pessoas estão mais caindo. Você foi chamado, eu fui chamado para sermos esse luzeiro, para dizer: não tropece aí, porque a palavra com clareza diz aqui, o caminho deles é de tantas trevas, que eles não sabem onde tropeçam. Se um dia
a luz do Evangelho já iluminou a tua habitação, o mínimo que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é emprestar luz para o meu vizinho, para que ele também possa enxergar. Preste uma vela para ele, aponte o caminho, seja instrumento de Deus, e você verá que recompensas maravilhosas ser usado por Deus. Porque somos bons? Não. Porque somos instruídos? Não. Simplesmente porque a misericórdia do Senhor um dia nos alcançou, e essa mesma misericórdia nós queremos que alcance outras vidas também. Vamos fazer isso em nome do Senhor, amém? Aplauda o teu Senhor com alegria nessa hora, em nome de Jesus.